Bem, nós vamos conversar agora com Fábio Rodrigues, superintendente da Infraero em Belém. Oi, Fábio, é um prazer poder falar com você agora. Tá tudo bem? Tudo bem, Mauro, graças a Deus, com saúde e disposição, que é o mais importante. Isso. Bem, a aviação foi um dos setores mais atingidos na pandemia, consequentemente o aeroporto também. Né? Qual é a situação hoje? Quantos por cento o aeroporto já retomou em nível de movimento e de operação? Mauro, a gente veio avançando de uma forma muito responsável e muito peculiar também, comparando com outros aeroportos, do que eu tenho visto com os meus colegas que ocupam posições similares. Eu vou te falar alguns números bem breves, tá? Abril, 18 mil passageiros, número muito baixo, tá? Comparando com algo que seria perto de 300 mil, tá? Maio, 28 mil passageiros. Junho, 54 mil passageiros. E julho, 105 mil passageiros. Os números de julho já nos entregam um patamar próximo a 30% do que seria um mês de julho antes da pandemia. A nossa perspectiva para o mês de agosto é chegarmos próximo aos 150 mil passageiros, o que seria praticamente 50% do que foi outrora. Então, eu vejo o avanço no aeroporto de Belém de uma forma até muito célere. E só para você ter uma ideia, dentro do ranking da rede Infraero, hoje Belém só transporta menos que o Santos Dumont e que Congonhas. Estamos à frente de Curitiba, que sempre esteve muito à frente de nós. Estamos à frente de Goiânia, que sempre teve números muito parelhos. Estamos bem à frente do Eduardo Gomes, em Manaus. Então, assim, das capitais que ainda são operadas pela Infraero, hoje Belém é a terceira. E muito provavelmente para agosto, Belém será a segunda, porque o aeroporto de Congonhas está numa obra na sua pista principal e hoje só está operando o ATR-72 lá. Então, deve cair esse número e provavelmente para agosto a gente deve ficar em segundo no ranking da rede Infraero. E a oferta está acompanhando toda essa demanda crescente? Na verdade, Mauro, os números que eu te passei de julho, de 105 mil passageiros, corresponde a 81% dos assentos ofertados. Foram ofertados cerca de 130 mil assentos e foram ocupados, foram vendidos 81% desses assentos. Tá? Agosto já aumentou um pouco o volume de assentos ofertados, ele é superior a 150 mil, passa de 160 mil, por isso que a gente está com essa perspectiva, porque a gente está hoje sem aquele pico da madrugada, que você conhece bem, mas entre meio-dia e meia e 6 horas da tarde nós estamos com muitas operações. A gente só tem hoje, nesse interstício, 3 operações a menos do que nós tínhamos antes da pandemia. Então, a gente está com um pico muito grande entre meio-dia e meia e 2 da tarde e entre 4 horas e as 6h10. Às 5 da tarde, inicia uma sequência de 7 voos seguidos, para você ter uma ideia. Fábio, me diga uma coisa, o que vocês estão fazendo para evitar aglomeração? Como é que está esse processo de segurança da saúde? Na verdade, Mauro, a gente recebeu já desde janeiro, a gente vem recebendo protocolos distintos da Anvisa, que foram evoluindo conforme o conhecimento evoluiu, conforme a situação da pandemia evoluiu. A última nota técnica que nós recebemos, ela é de maio, e ela preconiza basicamente o distanciamento social, o uso de máscaras e o reforço na higiene. Tá? Então, o que foi feito? Isso, inclusive, foi bastante divulgado pela mídia, você chegou também a repercutir. A gente sinalizou o aeroporto como um todo, a gente modificou o formato das filas de check-in, modificou o formato das filas de pré-embarque, modificou o formato das filas também ali próximo já ao embarque. Com relação a evitar a aglomeração, o nosso trabalho ele é educativo, ele não é repressivo, até porque a Infraero não tem essa capacidade. Então, a gente utiliza a sinalização vertical, a sinalização horizontal, as mensagens de áudio e a abordagem. Eu não vou nem usar o termo corpo a corpo, porque ele não é adequado. A abordagem mais próxima aos passageiros, buscando a consciência deles para que se afastem um dos outros. Isso é um trabalho que eu
reputo um trabalho muito penoso, muito difícil e muito complicado. E a higiene nos aviões? A higiene nos aviões não é um processo que a gente tem interferência, né? É as próprias companhias. São as próprias companhias aéreas, mas eu te afirmo que os agentes da vigilância sanitária que estão lotados no aeroporto, que no caso é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles fazem incursões frequentes para apurar o cumprimento do que está sendo preconizado, né? Basicamente, é a sanitização completa da aeronave a cada operação. Quando descem todos os passageiros, entra uma equipe para fazer uma limpeza diferenciada, que é um processo similar ao que nós fazemos nas pontes de embarque também, né, que é o local mais confinado dentro do processo que está conosco. A cada utilização da ponte de embarque, a gente faz uma limpeza. Não temos tido muitas operações remotas usando os ônibus, né, até porque não há tanta necessidade. Dificilmente a gente está ficando com mais do que as 6 posições de ponte ocupadas. Mas quando usamos os ônibus, eles também são sanitizados. Um processo que a gente aprendeu com os fuzileiros navais aqui de Belém, que tiveram no aeroporto. As Forças Armadas já fizeram quantos serviços aí de sanitização? No Aeroporto Nacional fizeram 2 e fizeram 1 no Brigadeiro Protásio. Só que o que eles fizeram, nós aprendemos a fazer, né? Então, a gente está seguindo o protocolo utilizado por eles. O composto que eles utilizam é uma solução de água com hipoclorito, né? Então, a gente aprendeu a medida e as nossas equipes estão fazendo operações similares. Bem, esse movimento todo sem contar com nada internacional. Nada voltou ainda, não é verdade? Na verdade, internacional... Bom, nós tivemos no mês passado 444 passageiros. Eles são todos esses voos que vêm do Suriname e partem para o Suriname, que ainda estão recebendo o tratamento de voo de repatriação, né? Então, são as operações que estão acontecendo no aeroporto de Belém internacionais. Já tem alguma previsão da volta dos voos internacionais? Na verdade, a Azul especula voltar só em 2021, não é nada certo. E a TAP, há ensaios, né? Eles assinalaram inicialmente o mês de julho, depois houve setembro, e a gente acompanha pelas mídias sociais da TAP, uma coisa que você repercute bastante também. Eles fizeram um aceno com outubro, mas hoje não existe nenhuma operação no nosso sistema. Então, a gente ainda está nesse compasso de espera. Bem, nessa pandemia houve uma série de mudanças. A Latam, que tinha o maior número de voos aqui, já não é a maior, me parece que agora é a Azul. E também várias parcerias com aeronaves de pequeno porte, não é verdade? Mauro, a Latam, na verdade, desde 2017, ela já não é a liderança. Ela é a aeronave, ela tem as aeronaves que oferecem a maior quantidade de assentos. Mas em número de operações, o que vinha acontecendo era Azul e Gol se alternando na liderança, tá? Então, logo no começo, abril e maio principalmente, a Azul estava com uma quantidade bem maior de operações, e hoje a Gol já trouxe uma quantidade boa de operações, e a Latam também tem trazido. O que está acontecendo, por exemplo, no caso da Latam que você perguntou, ela tem utilizado as maiores aeronaves nas operações dela. A frequência Belém-Guarulhos, por exemplo, ela é feita usando o Boeing 767, que acaba oferecendo uma condição de conforto, né, bem classe executiva e tudo mais, é verdade. Exatamente. Creio eu que porque um avião que o custo dele ficar parado é extraordinário. Então, eles devem estar deixando no solo as aeronaves menores e utilizando essa. Agora, política, a Azul fez vários code share, né, com empresas menores. A Azul, na verdade, fez com a Flex, que ela incorporou. Isso. E eles lançaram ontem, se eu não me engano, o nome dessa nova empresa chama Azul Conecta. E é essa empresa que está fazendo... Ela iniciou fazendo, já no mês de abril, no final de abril, a frequência ligando a Macapá e a Santarém estava sendo utilizado o Flex, que é o Caravan de 9 assentos. Só que a demanda é muito grande, Mauro. Então, o que tem acontecido? Esses voos que estão sendo incorporados ao nosso mix,
eles são um reflexo da busca dos passageiros por assentos. E aí eles estão, a Azul já inseriu já em maio o Embraer e em seguida o A320 para Macapá. Então, assim, o que eu percebo é que há, pelo menos aqui no aeroporto de Belém, uma demanda grande dos viajantes pela oportunidade de voo. E isso vem fazendo com que as companhias aéreas cada vez mais ofertem esses assentos, porque também eles não vão colocar o avião para não vender passagem, né? Verdade. E é o que tem acontecido. Fábio, a Infraero vinha fazendo reforma na pista principal do aeroporto de Belém já há algum tempo. Com a ociosidade da pandemia, essa obra avançou? O que houve, Mauro, na verdade, foi uma proposta nossa para as companhias aéreas, é só para você entender. Quando é feita uma obra numa pista de aeroporto, como há um impacto, inclusive nos assentos que podem ser vendidos, isso é negociado com muita antecedência com as companhias aéreas para que elas não ofertem assentos no momento de obra. E você sabe que a nossa infraestrutura, ela tem pistas que se cruzam. E haveria um momento em que essa obra chegaria a essa interseção. E a programação era para novembro. O que nós fizemos? Fizemos uma proposta para as companhias aéreas para trazer essa obra para maio. E isso foi aceito. E entre maio e junho, a gente fez a obra na interseção da pista, o que provocou que o aeroporto ficasse totalmente inoperante por 11 horas. Isso iniciava entre meia-noite e 11 da manhã, e a gente criou um procedimento padrão para abrir o aeroporto em caso de solicitações de socorro aeromédico. Então, foi um período penoso e, ao mesmo tempo, muito venturoso, em que eu fiquei as minhas madrugadas praticamente todas de plantão, para quando havia uma demanda, a gente, em geral, havendo a demanda, em cerca de 1 hora e meia... Parava a obra. Não só parava a obra, como deixava o aeroporto disponível para as decolagens. Bem, deve ter caído substancialmente essa questão de UTI aérea, não é verdade? Ou ainda existe? Mauro, na verdade, assim, o momento em que eu acabei acompanhando isso de forma mais próxima foi justamente esse momento da obra, porque cabia a mim a decisão de interromper a obra e a operação continuar. Nós não temos um acompanhamento efetivo no que se refere a táxi aéreo do que a aeromédico. A gente tem o acompanhamento do transporte de valores por questão de segurança, a gente precisa fazer. Mas o fluxo de ambulâncias, graças a Deus, diminuiu muito para lá, para o aeroporto. Já desde o mês de junho. Maio foi muito complexo. Qual é a sua previsão para concluir a obra da pista? A obra da pista está prevista para encerrar em março do ano que vem, a parte que a gente chama de recebimento provisório. E aí depois são feitas todas as análises para o recebimento definitivo. Só que não é a única obra, Mauro. Além da pista propriamente dita... Vocês estão na estação de passageiros também, né? E também nas adjacências da pista. Faz parte do empreendimento pista a obra do que a gente chama de faixa preparada, que é a parte lateral da pista, que precisa estar em condições de estar hábil em caso haja uma saída, o que a gente chama de excursão da pista da aeronave. Isso está acontecendo agora. O licenciamento ambiental saiu e nós iniciamos essa etapa agora. E dentro da estação, Mauro, a gente fez adaptações no desembarque internacional, no embarque internacional, que a gente tinha entregue o pré-embarque lá em fevereiro, você se lembra disso? Nós aproveitamos para fazer algumas simulações e percebemos que dava para melhorar. Então fizemos alguns ajustes. Estamos trocando todos os elevadores do terminal e estamos trocando todo o forro do terminal. Estava bastante feio, é verdade. Nós trocamos aquela área do meio-fio, acabou no final de fevereiro, e aí aproveitamos a oportunidade e trouxemos para o lado de dentro. Hoje, a gente já encontra a substituição de voos na área ali que normalmente atende o embarque internacional, o embarque internacional remoto, e estamos avançando paulatinamente para o restante do terminal. Provavelmente aí até o final de outubro o forro do terminal está todo trocado. Os elevadores a gente está fazendo de 2 em 2.
No momento, estamos com um dos elevadores panorâmicos e o do desembarque doméstico. Deve estar acabando no mais tardar até segunda e a gente passa para outros dois. Eu sei que você não é autorizado a comentar esse assunto, mas o ministro Tarcísio de Freitas volta insistentemente a falar que o aeroporto de Belém entrará no último pacote de privatização. Seria o primeiro trimestre de 2022. A notícia que temos é que mantém-se Belém para o 7º bloco. No que se refere ao cronograma, a gente ainda está agora vivendo o 6º, né? Ainda não está publicado o edital. Está publicado o edital de leilão, mas eu não sei a data, não sei te precisar a data. E aí, depois que vai ser concluída, né, a transição operacional dessa etapa, aí começam os estudos para o 7º bloco. Os 3 maiores aeroportos desse bloco são Belém, Congonhas e Santos Dumont. E o que o ministro da Infraestrutura tem dito é que a agenda está mantida. Então, nós trabalhamos com essa agenda também internamente. Fábio, os aeroportos do mundo, principalmente agora na pandemia, estão se modernizando em nível de tecnologia. São totens, são um alto check-in, alto despacho de bagagem, assim por diante. Como é que está Belém? Olha, essa modificação no que se refere a processos como o de check-in, ela está atada ao que a companhia aérea pretende fazer dentro desses vetores. A gente fornece os espaços e eles utilizam a tecnologia. A notícia que eu tenho de mudança próxima é, a partir de setembro, uma implantação de um modelo diferente apenas nas linhas aéreas. Tá? Com relação a outras tecnologias, Mauro, são tecnologias que custam um valor razoável. E o investimento, se ele não nos der um retorno até 2022, ele não vai ser feito para nós, porque seria, digamos assim, um dispêndio do dinheiro público inadequado. O que a gente tem feito desses investimentos, como eu coloquei aí para você, são investimentos que estão atados à segurança operacional, né, e a nível de conforto, que são requisitos. Pista é segurança operacional, elevador é acessibilidade, né? Então, são coisas que estão dentro da agenda regulatória e que o aeroporto precisa evoluir, né? Agora, investimentos de grande porte que não sejam amortizados dentro desse intervalo até 2022, início de 2023, eu creio que dificilmente ocorrerão no nosso terminal. Em nível de estacionamento, o atual está dando conta do recado? Quando voltar toda a demanda que existia, continuará dando? Mauro, é o seguinte, o estacionamento, ele já havia uma programação para um contrato novo, que inaugurou agora em abril, chegar ao momento que ele fosse crescer lateralmente no sentido daquela praça. Tem uma praça logo ali, conexa ali, antes do ponto de ônibus, né? Só que todo esse planejamento acabou ficando um pouco vulnerabilizado diante deste momento aqui. Assim como todas as outras operações comerciais. A gente estava para lançar um edital de um novo Duty Free, que também ficou estanque por conta desse momento em que a gente não tem nem como precisar quando vão voltar as operações internacionais. Então, assim, essas outras situações, de fato, qualquer tipo de previsão que eu colocasse para você, para o seu público, seria uma leviandade da minha parte. Eu não tenho, de fato, como precisar. Houve saída de muito lojista ou está tudo operando normalmente em todos os pontos locados? Na verdade, o único lojista que está acenando com retirada são os 2 cafés do Delta na área de embarque. Os demais estão todos ocupados. Tem uma licitação que está sub júdice, que era do espaço outrora ocupado pela Muiractã. Os demais estão devidamente ocupados. Inclusive, foi operando 24 horas, tudo normal? Só não estão operando 24 horas, Mauro, porque só há 2 voos na madrugada. Então, eles estão compatibilizando a madrugada com o horário de voos. Mas eles estão com operação plena, sim, sem nenhum tipo de embargo. Na verdade, nunca parou, principalmente a alimentação. O que houve foi uma redução. Só que alguns empreendedores, por exemplo, também se socorreram
da política de entregas, né, através de delivery. O aeroporto está inserido num bairro que é densamente povoado ali, Valdecães, Pratinha, e teve um período, Mauro, já no final do mês de março, que havia uma possibilidade de um lockdown da aviação. Eu estava meio que de sobreaviso para receber várias aeronaves ao mesmo tempo para ficar em solo. Isso não se confirmou em Belém. Mas nesse período eu me permiti, até para prevenir a minha família também, porque diria que seria um grande pico de contágio. Você sabe que esses picos foram mudando conforme o tempo, né? E eu fiquei 24 horas por dia no aeroporto durante uma semana. E eu pude notar uma quantidade bem grande de entregadores com malas do iFood, do Uber Eats, lá na praça de alimentação do aeroporto para fazer a entrega de madrugada. Que bom, que bom. É um bom movimento. Fábio Rodrigues, muito obrigado por essa entrevista, essas informações. Sucesso, que a gente consiga retomar o mais breve possível os nossos voos internacionais e que tudo volte ao normal. Sucesso para você. Eu te agradeço e te peço licença para fazer um pedido para o público usuário do aeroporto, que quando estiverem lá viajando, que busquem se orientar de forma adequada pela nossa sinalização, usem suas máscaras, procurem não se aglomerar. Eu tenho a felicidade de te dizer, Mauro, que eu não parei de trabalhar nenhum dia e eu não me contaminei, usando basicamente a estratégia de máscara, distanciamento e higiene. Tanto eu quanto a minha equipe operacional, a gente não teve baixa. E a gente precisa continuar saudável para que o aeroporto possa operar. Eu não tenho backup. Se a minha equipe toda ficar doente, vai ser complexo. Então a gente conta com o passageiro, por isso que a campanha da Infraero diz: cuide mais ainda de você e dos outros. Então a gente pede ao passageiro que cuide de si próprio e cuide da gente também, porque a gente precisa estar lá para receber todos com o nosso sorriso por trás da máscara, mas sorrindo. Saúde, Fábio. Boa noite para você. Muito obrigado, Mauro. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Até logo. Tchau.